Bem-vindos ao canal para mais uma reflexão, que hoje será sobre os conflitos da sexualidade. Um assunto que ainda é um tabu, ainda meio polêmico. Que ideia nós fazemos exatamente sobre a sexualidade, sobre a energia da libido? Nós relacionamos o sexo apenas com a área genital humana? Ou será que às vezes nós achamos que vai além disso? E o que pensar também sobre essa situação atual da humanidade, onde a apelação sexual em relação ao corpo é tão grande, Onde nós vemos tanta superficialidade na atitude das pessoas. Como sempre, nós falamos sobre a emoção, sobre o conflito humano, nós voltamos um pouco na área primária da evolução. Em relação ao sexo também, faltava no ser humano equipamentos nervosos e emocionais para a formulação do sexo bem canalizado, com mais emoção, com mais inteligência, mais espiritualidade. O ser humano não tinha essa capacidade. Mas na medida que se desenvolve os equipamentos nervosos e emocionais do ser humano, a função sexual deveria ir além do instinto de reprodução, para partir para a função mais ligada realmente à emoção, ao amor, à espiritualidade. Pelo menos assim que deveria ser, Infelizmente, nós percebemos que não é bem assim. Um grande número de casos, os conflitos emocionais e os desequilíbrios na área sexual ainda perseveram no ser humano. E nós vemos, inclusive, muitos crimes em torno da questão sexual e muitos desequilíbrios, Nós já comentamos numa reflexão anterior que a emoção humana ela está atrasada há mais de 50 mil gerações passadas, se equiparando muito à emoção do homem primitivo, diferentemente do desenvolvimento tecnológico, que é muito grande, Mas é importante nós falarmos aqui que temos condições de desenvolver muito mais a nossa capacidade emocional, tanto quanto a intelectual. E além desse atraso emocional humano, os tabus e os preconceitos e também o desconhecimento da real natureza sexual humana colaboram para as dificuldades na área sexual e por isso nós viemos aqui para refletir sobre isso, para conhecermos melhor a nossa real natureza sexual. Sobre isso, sobre os tabus e preconceitos, a Joana de Ângeles nos fala na obra Encontro com a Paz e a Saúde. A ignorância cultural e as frustrações de indivíduos atormentados no passado, amargurados pelos conflitos, rotularam o sexo como manifestação apenas da animalidade, predominante no homem e na mulher, denominando-o de pecaminoso e imundo. Então, nós vemos que as ideias religiosas, como por exemplo na história de Adão e Eva, do pecado original, reforçam muito a questão dos tabus e dos preconceitos, em relação ao sexo. Porque isso passa a ideia de que o corpo é pecaminoso. É exatamente isso que nos passa. E que a mulher seria aquela figura pior, perigosa no sentido sexual, E isso é passado de geração para geração, de pais para filhos, e trata-se de um preconceito cultural na realidade, O Freud, nos seus estudos, ele concluiu que as neuroses eram todas relacionadas ao sexo. Ele achava assim, que todo problema estava na libido. Isso ele concluiu analisando mulheres que chegavam até ele com problemas relacionados à sexualidade, traumas, abusos, violência sexual, essas coisas. Então ele concluiu que todo problema estava no sexo. Depois do Carl Jung, também inicia estudos sobre o assunto, mas estudando também esquizofrênicos. Então ele direciona o seu olhar para outro ponto das neuroses. O Carl Jung, na obra Freud e a Psicanálise, ele fala o seguinte: devo admitir que uma etiologia puramente sexual da neurose parece-me demasiado estreita. Sugiro, pois, que a teoria psicanalítica seja libertada do enfoque puramente sexual.
Em seu lugar, gostaria de introduzir na psicologia da neurose um enfoque energético, numa perspectiva mais ampla. A libido poderia ser entendida como a energia vital em geral, ou como o elan vital. Olha só, ele diz que ele considera a libido como energia vital em geral. O que ele quer dizer com isso? Que a energia da libido, ela anima a nossa vida, em dizendo elan vital. Então, a energia psíquica da libido seria, na concepção do Jung, responsável pelo desejo de viver, derrubando totalmente essa tese freudiana. Então, nós vamos frisar aqui que o Jung passa a considerar a energia da libido não como energia sexual somente, ligada aos órgãos genitais. É uma verdadeira revolução isso daí. Mas, muitíssimo além dos órgãos genitais, ele considera uma energia psíquica, geradora da vida, a libido. Então, nós vemos que o desconhecimento a respeito disso, da sexualidade, leva a erros também. E conforme Jung diz, corresponde à energia vital humana. E, além disso, a energia psíquica da sexualidade, contrária do que muitos pensam, ela não se encontra na genitália humana, mas no cérebro. Nós devemos compreender que a energia da libido abrange muito mais profundamente e amplamente o ser humano do que a sensualidade, do que o corpo. E a Joana de Ângeles confirma a tese do Jung em Encontro com a Paz e a Saúde, dizendo assim: o fenômeno sexual tem lugar não no aparelho genésico em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. Nessa região, os neurotransmissores específicos da função sexual produzem as ânsias do desejo e favorecem com as reações orgânicas indispensáveis à comunhão fisiológica anelada. Então, nós vemos que, saindo da função reprodutiva, a função sexual passa a ser, no ser humano, uma função cerebral, muito mais ligada à alma, à psique humana. Pode parecer estranho isso, e nada a ver, mas a verdade é que a energia psíquica sexual, ela vai muito além, ela está estreitamente relacionada à capacidade humana de criatividade, porque, como diz o Jung, é o elan vital. Está relacionada à força para a resolução dos problemas, à ternura, à intimidade, à amorosidade na realidade. Então, a força da energia sexual ela influencia os pensamentos da gente, os sentimentos, as ações, as interações que nós temos. Por isso mesmo, influencia também a saúde física e emocional humana. Por isso que o desequilíbrio na área sexual se torna uma coisa muito complexa e muito complicada. Nós vemos aí que, como é pequena e limitada a visão sexual relacionada apenas às áreas genitais, e não podemos negligenciar sobre isso. E sobre o preconceito e a castração, o que nós podemos ver sobre isso? A Joana de Ângeles, ainda em Encontro com a Paz e a Saúde, ela diz assim: em consequência, os atavismos religiosos ultramontanos encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para finalidade procriativa, como se a divindade estabelecesse limites no sentimento do amor, determinando que uma expressão dele é nobre, enquanto a outra se apresenta abjeta. Então, ultramontano significa ultrapassado, né? Se a energia psíquica sexual faz parte da natureza de todas as pessoas, Deus estaria privilegiando umas e condenando as outras ao pecado? Esse conceito arcaico, preconceituoso que a Joana de Ângeles fala, que limita a expressão sexual, castra sexualmente as pessoas, dando origem aos conflitos, medos, culpas. Então, nós precisamos lembrar que a energia sexual é energia psíquica comum a todos. Essa castração sexual ela pode afetar a pessoa em todas as áreas, até na forma de pensar a vida, de pensar as coisas, as pessoas, na resolução dos problemas, nos relacionamentos, gerando aí sim as neuroses e outras doenças mentais e emocionais. Onde está o erro, então? O erro não está no sexo em si, como a mentora nos fala. Nós
é da nossa natureza. O erro ele está na promiscuidade, não na utilização normal da energia sexual. Ocorre que a energia sexual nada tem a ver com promiscuidade, mas a religião, como nós estamos vendo, e o preconceito contribuiu para essa ideia equivocada. Então, contribuiu para que o desejo de liberdade dessas imposições erradas, absurdas, arcaicas, gerasse em muitas pessoas desestrutura emocional, descambando para a libertinagem, para o oposto total, né? E sobre isso, novamente, a mentora nos fala, dizendo: as velhas conceituações teológicas e pretensiosamente moralistas aturdiram a humanidade, que se libertou do totalitarismo das imposições religiosas ortodoxas e saltou para o prazer desmedido, com avidez inimaginável, desorganizando a estrutura emocional do ser, que não estava preparado para os cometimentos da libertinagem. Então nós vemos a desestrutura que a mentora fala, diz que o ser humano partiu da histeria da castração para a libertinagem, porque tudo que é recalcado vai para o inconsciente. Nós já vimos também sobre isso. Tudo que nós colocamos força, tudo que nós negamos, vai lá para aquela sacola do inconsciente. Vai lá para a sombra, os complexos, as coisas que nós negamos. E de tanto reprimir alguma coisa, o lado ruim, o lado mal vai sendo reforçado. Aí a situação piora, né? Então o que era extremamente reprimido pelos tabus, pela religião, né, foi reforçado o lado mal do indivíduo. Isso nos remete o quê? Aos casos de pedofilia, por exemplo, que podem perfeitamente ser o fruto de tabu religioso, somado à falta de evolução emocional e espiritual que leva à libertinagem. O fato de não conhecer, de não enxergar, de desconhecer a própria sexualidade faz com que o emocional se desequilibre e se desestruture. Por isso precisamos questionar, conhecer mais a fundo. Por outro lado, atualmente nós temos uma geração de pessoas solitárias, apesar da libertação sexual da atualidade. Então hoje não são as neuroses que afligem a humanidade, a sociedade, mas a solidão, a vontade de ter alguém, né? Numa eterna busca, a vontade de amar, de ser amado. Isso é consequência principalmente do mau uso da energia sexual, porque as pessoas estão extremamente egoístas, pouco amorosas. É muita vontade de ser amado e pouca disposição de amar as pessoas verdadeiramente, levando a relações ruins, à falência das relações. A energia sexual ela foi empobrecida, porque não se entende, né, a sexualidade como essa energia ampla que ela é, mas apenas como uma manifestação relacionada realmente à parte genital, né? E o egoísmo leva a essa busca constante e desenfreada pelo próprio prazer. A pessoa só gira em torno dela, não se interessa pela emoção do outro, pela felicidade do outro. E isso é extremamente negativo para as relações, impossibilita relações de qualidade. Nós devemos compreender profundamente que a cura desses males e conflitos emocionais psíquicos dependem da vivência da sexualidade de forma adequada, como fonte geradora do amor, da cumplicidade, da inteligência, da criatividade, das expressões do que é mais belo, através das artes, de todo tipo de arte, da música, da pintura, das artes cênicas, de tudo que representa o belo na nossa vida. Então, enquanto nós refletimos e estudamos sobre o assunto, vamos nos olhando interiormente. Vamos voltando a atenção a nós e vamos com sinceridade dizer de que forma nós estamos manifestando a nossa energia sexual. De forma saudável, de forma bela ou de forma desequilibrada. Como que nós vemos isso? Como que nós sentimos isso? Então a Joana de Ângeles continua em O Despertar do Espírito, dizendo: a revolução sexual esqueceu de que a função do prazer físico não pode ser dissociada da contribuição do amor, que nele sincroniza as emoções, que são os reflexos psicológicos do conúbio orgânico e a harmonia espiritual de ambos os parceiros. Ocorre que a revolução sexual não veio como uma libertação humana, como nós estamos vendo, mas veio como uma transferência, uma descarga para a sombra,
daquilo que estava recalcado, né? Não liberou nada de uma forma saudável, recalcou aquilo, essa questão para o inconsciente humano, gerando os conflitos, o vazio existencial, essas eternas buscas que nós vemos, infelizmente nunca se concretizando em relações felizes, né? Então o grande problema que nós enfrentamos é a falta do auto-amor e respeito por si mesmo e também a falta da capacidade de amar e respeitar o outro. Querer ter uma pessoa não basta, é preciso saber relacionar-se com finalidade de evolução, de crescimento mútuo. É preciso sempre desejar o bem do outro. Pela falta disso, desse ideal, é que o vazio e a solidão tomou conta da sociedade. Então a busca é o resultado de uma carência. E do que? Do que nós carecemos, então? Para nos ajudar a obter essa resposta, eu trago novamente Joana de Ângeles, falando ainda em Encontro com a Paz e a Saúde. Ela diz: a precipitação, a falta de preparação emocional, quando se busca apenas o conúbio físico, embora possa produzir a resposta cerebral, traz como resultado emocional a frustração, o futuro desinteresse, os conflitos da insatisfação. Por isso que nós vemos uma geração de pessoas eternamente insatisfeitas, né? É aquela coisa desequilibrada. Ora, aquela efusão, aquela animação e imediatamente a insatisfação, o vazio. É muito triste isso. Mas isso não significa dizer também que uma pessoa irá se relacionar apenas quando ela estiver maravilhosamente resolvida, equilibradíssima emocionalmente. Não é bem isso. Mas é preciso buscar e se autoconhecendo. Por isso que eu disse, vamos nos analisando como que nós sentimos essa questão sexual, afetiva, como que nós procedemos em relação a isso. É preciso ir buscando, dentro de uma relação, crescer emocionalmente, ajudando o parceiro a crescer também. Na verdade, não é o sexo que seria o problema, mas o espírito. Porque o que domina a sociedade é a valorização do corpo, dando lugar aos abusos sexuais, às condutas superficiais. Nós vemos todo mundo agindo muito superficialmente, de forma muito rasa, né? Isso resulta em mentes e condutas depravadas. Muitas pessoas estão nessa situação, se distanciando do amor para se aproximar do prazer egoísta, desmedido. Isso não só na área sexual, como em vários setores da vida, né? A materialidade tomando conta do ser. Sempre as questões íntimas de cada pessoa não contaminam só a sua relação consigo mesmo, mas todas as suas relações. Daí a Joana vem falando de novo que desta forma o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. Então aqui ela nos esclarece que é preciso viver com equilíbrio por si mesmo e pelo próximo. É preciso buscar relações ricas de amor, de amizade. A amizade vem acima de tudo e respeito, muito respeito. Porque apenas através dessa utilização saudável da função sexual é que nós crescemos moralmente e evoluímos dessas faixas mais grosseiras para a afetividade verdadeira, nobre, sem angústia, né? Alcançando o equilíbrio e a paz. Não vamos esquecer que utilizando a energia sexual devidamente, nós iremos nos elevar espiritualmente e moralmente, refinando a nossa capacidade criativa, afetiva, canalizando essa força da libido para as artes, para outros setores mais nobres e sutis da vida. Temos muito potencial para ter qualidade de vida e felicidade íntima nas nossas relações. Basta desejarmos firmemente isso. Eu quero dizer que não significa que uma pessoa, por estar sozinha, ela esteja conflitada. Justamente porque nós estamos vendo que a energia psíquica e sexual abrange muitas outras áreas da vida humana. Vai muito além do sexo. Então, nós vemos aqui com a Joana de Ângeles, em Encontro com a Paz e a Saúde. Ela diz: aqueles, porém, que transitam no corpo sem parceria, nem por isso devem entregar-se ao desencanto, à melancolia, à infelicidade, direcionando a mente para os ideais de beleza,
de fraternidade, do trabalho na arte, na pesquisa, em qualquer área em favor da autorrealização. Experimentam equivalente bem-estar, idêntica satisfação em fase da liberação de outros hormônios como a dopamina, a beta-endorfina, que os reconfortam. Olha que interessante, nós nunca pensamos sobre isso, né? A energia da libido, ela é muito ampla, ela é muito complexa e traz alegria em muitos outros setores da nossa vida. Nós precisamos passar a pensar dessa forma também. E aqui a mentora nos esclarece muito bem sobre a realidade da função sexual, né? Ir muito além disso tudo. Muitas vezes é preciso sublimar, é preciso dominar os sentidos a fim de perceber outras dimensões da vida, para poder perceber a beleza, a valorização da fraternidade, da arte, do amor em suas mais variadas expressões. Então eu encerro a reflexão dizendo que é preciso exercitar a energia psíquica sexual de forma virtuosa e não individualista, como nos diz Carl Jung e Joana de Ângeles. Então vamos nos fixar na ideia de que em relação ao sexo deve haver equilíbrio, nem castração preconceituosa e muito menos libertinagem. O preconceito leva à castração, que leva a atitudes sombrias, e a libertinagem leva a desequilíbrios e a crimes, inclusive dentro do lar. O sexo sem amor e sem compromisso leva a reforçar o lado instintivo, automático e animalizado do ser humano. E as consequências sempre são muito negativas. Quando falta o amor, aprofunda-se o poder que domina a relação. Nós já vimos sobre isso também, levando ao egoísmo e ao desrespeito. Então, a função sexual correta está ligada ao caráter de cada pessoa, realmente. Jamais alguém que deseja ser pessoa do bem poderá utilizar outras pessoas como objeto de prazer sem compromisso, sem amorosidade, porque uma atitude assim demonstra um caráter duvidoso, né? E demonstra também a autodesvalorização, porque uma pessoa assim não desvaloriza só o outro, desvaloriza a si mesmo. Então, como nós vemos, é preciso ir nos desligando pouco a pouco dos instintos, nos ligando gradativamente às emoções nobres, duradouras, colocando sempre o amor à frente da relação. Porque nós devemos entender que antes de sermos seres sexuados, nós somos primeiramente seres espirituais. Então devemos sempre nos voltar ao outro, numa atitude de empatia, de solidariedade, de amorosidade, nunca nos esquecendo da nossa origem espiritual. Eu desejo que todos fiquem bem e até a próxima.